A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, web ouvintes, pastor Maico adentrando aqui as redes sociais através do Facebook para mais um Pod Cristo, né, dessa segunda-feira, onde nós vamos tratar aqui mais um tema importante, relevante, que é algo sobre o abandono da fé ou a persistência, né, de algumas pessoas de estar sempre mudando de igreja. Tem uma pergunta aí para você responder, se você puder nos ajudar, qual é a sua opinião? Por que as pessoas se desviam com tanta facilidade, por que elas mudam de igreja, né? Tá numa igreja, vai para outra, da outra vai para outra, com tanta facilidade, com tanta frequência. E qual a sua opinião a respeito disso? O que tem ocasionado, né, nas pessoas esse abandono da fé e o que tem ocasionado essa mudança também de uma igreja para outra, né? Então você pode expressar sua opinião, seu argumento, que nós vamos estar aqui comentando para a gente achar um resultado, né, um denominador comum, achar uma forma de explicar por que isso tem acontecido. E para nós estarmos debatendo esse assunto aqui, conversando, né, eu tenho dois especialistas em gente desviada, né, que é o nosso diácono Alan e o nosso obreiro agora aqui, né, o Wallace. Então agradecer o Alan que esteve de férias, né, estava viajando para a Europa, agora ele voltou, está firme e forte aqui, né? Então fui dar nos Alpes, né, depois fui visitar um pouquinho lá como é que tá, né, na França, Paris, né? Dar uma olhadinha lá. Na verdade, é um prazer estar voltando aqui. De vez em quando parece uns imprevistos, né? E aí de última hora a gente acaba não conseguindo vir, mas à medida que dá a gente acompanha lá, né? Na semana passada eu entrei. Sim, também, a pastora Adélia estava aqui, né? Então, mais feliz de estar aqui, sempre gosto de participar, de poder ouvir e comentar também aquilo que a gente tem aprendido de Deus. E os temas são aquele negócio, né? É do dia a dia mesmo, das igrejas, que a gente chama de o chão da igreja, né? Nada muito assim fora do alcance das pessoas, que as pessoas não estão sabendo ali, mas é algo que faz parte do dia a dia da comunidade, e eu acho que de alguma forma tem edificado o corpo de Cristo, ao menos gerado alguma discussão, né, que é importante, né? Às vezes as pessoas evitam até discussão, mas eu acho que ter programas como esse, temas como esse, é importante para gerar algum tipo de, não de briga ou intriga, mas de gerar discussão, não só aqui, né, de compartilhar as ideias, mas as pessoas que assistem também, né, de comentar, de falar, de compartilhar. Então isso é importante. Então obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. E o Wallace também presente conosco mais uma vez. Semana passada ficou na técnica, né? Semana passada foi uma bênção também. Foi para mim uma experiência diferente de estar ali, porque acaba que a gente aprende com a boca fechada, né? Porque muitas vezes a gente quer interromper o outro e a gente acaba perdendo coisas importantes que está sendo discutido, né? Então ali eu tive a oportunidade de ficar um pouquinho mais quietinho e entender melhor, e hoje a gente aqui para conversar um pouco mais. Isso aqui é sempre favorável, né? Porque aquelas pessoas que não assistem ao vivo, um tempo depois elas vêm assistir e tem gerado pergunta realmente. O pessoal vem perguntar onde você está congregando, né? Sobre aquele assunto que você falou lá, o que você pensa realmente sobre aquilo, é aquilo mesmo que você falou, e eu acho que isso é saudável, né? Então é um prazer novamente estar aqui participando. E vamos lá para mais uma segunda-feira. Glória a Deus. Então você que está assistindo, você tem o direito e o dever de comentar por que as pessoas se desviam, né? Abandonam a fé com tanta facilidade e por que elas mudam de igreja também com tanta frequência. Agradecer o nosso obreiro Claudinei, que está na técnica, né? Semana passada estava chovendo, não pôde vir, mas hoje ele está firme e forte aqui. E glória a Deus por isso. Então a primeira pergunta aqui, irmãos, mais uma vez eu dizendo que eu venho de uma geração que, quando uma pessoa desviava, né, na igreja, era um burburinho, porque as pessoas ficavam assim: nossa, fulano, você viu, estava lá no bar bebendo, fulano estava fazendo isso, fazendo aquilo. Hoje parece que normalizou tudo, né? A pessoa faz algo de errado, parece que não é tão errado assim. Então eu gostaria já de primeiramente perguntar aqui para o nosso especialista em gente desviada, né, o Alan, se o problema maior está com as pessoas ou está com as igrejas, com a direção das igrejas, né, com os pastores, para ter normalizado tanto essa questão
do desviado, da pessoa que de repente abandona a fé com tanta facilidade? Então, pastor, eu acho que... Acho não, né? Acho modo de falar, né? Tem um pessoal meio chato que fica falando assim, não pode achar, tem que ter certeza. Não, acho modo de falar, né? Eu creio que existe os dois tipos de problema, né? Existe tanta pessoa, quer dizer, existem vários tipos de problema, mas a gente pode falar alguns aqui, e pelo menos 3, né? Em relação à pessoa, né? Que tem esse costume, né? Na verdade, são 2 tempos que você propôs, né? Do desviado, das pessoas que mudam de igreja. Mas tem a questão da igreja, o modo de trabalhar. A pessoa de igreja, ela não está mais ou menos desviada também? Não está, não, mas talvez um entendimento bem errado daquilo que é igreja, daquilo que é membresia. E aí que eu penso que existe uma particularidade ali, uma parcela da culpa em cima da pessoa, mas também parte da igreja também que não tem entendido o que é membresia, o que é formar uma aliança ali com os membros. E aí a gente pode falar de tudo isso. Então, assim, a cada caso é um caso. Mas há um cenário também, pastor, que existem pessoas que pensam que são convertidas, né? Existe um ajuntamento muito grande hoje de pessoas em igrejas lotam aí, fazem eventos e barrota para fora, que tanto de gente, e aquela... quando fica cheio, né? Só tira aquela foto, todo mundo em pé, parece que está lotado, tudo. Mas nem sempre isso quer dizer que todo mundo ali é um cristão, é um membro de uma igreja. Às vezes são pessoas entusiasmadas ali que por um momento de emoção tiveram entre aspas, uma convicção de que ali era o lugar delas, porque se sentiam bem. E quando a luta vem, é engraçado que o Alan estava citando a parábola do semeador aqui, e uma dessas sementes é lançada e ela cai no meio de pedras, né? Sim. Ela cai e aí ela cresce, e o sol, quando o sol vem, queima ela e fala que ela foi queimada porque ela não produziu raiz. E aí fala que é aquela pessoa que recebe com alegria a mensagem do reino, mas quando vem as lutas, a tentação da vida, a ansiedade, ela logo se perde, ela logo se vai. Então, cara, acho que essa parábola dos semeadores deu certinho, cara. Certinho. Porque mostra esse tipo de cenário, onde as pessoas ouvem a mensagem do evangelho, alguns recusam, alguns falam que ali o pássaro vem e come, né? Satanás, ele não pode impedir que a semente seja lançada, mas ele pode impedir de alguma forma que aquela semente trabalhe no coração daquela pessoa de determinadas formas, né? Há uma ação satânica para isso. Mas há aqueles que recebem entusiasmado, que ela tenha, nossa, que legal, que top, nossa, legal, eu sou filho de Deus, Deus me ama e coisa, mas aí quando vem as lutas, quando vem as provas, elas se afastam. E isso não quer dizer que ela se converteu de verdade. Ela teve uma experiência emocional ali, ela teve ali um entusiasmo inicial com aquela mensagem e aparentemente ela deu frutos, porque fala que ela cresceu um pouquinho, né? Nessa situação. A semente ela cresce ali, mas quando veio o sol não tinha raiz. E aí é um problema também em relação a isso, né? Nós como igreja, liderança, de modo geral, né? A gente tende a se surpreender com pessoas que rapidamente demonstram frutos, demonstram algum tipo de crescimento e começam já a depositar um certo tipo de grau de confiança em relação ao serviço, né? Vamos pôr o fulano para fazer isso, mostrou talento, né? A Bíblia sempre enfatiza a questão do caráter, a questão dos frutos, do fruto do Espírito Santo na vida do crente, mas a gente sempre cai no erro de esquecer tudo isso e olhar para os talentos. Então, quando a gente vê alguém chegando, novo convertido, ou ali tem uma experiência com a igreja e tudo mais, e vê essa pessoa desenvolvendo com talento e tudo mais, a gente tende a já depositar aquela pessoa para fazer alguma coisa, colocar ela para fazer alguma coisa, porque gerou fruto. Mas é só um raminho que cresceu muito rápido demais, não gerou raiz, e aí acaba acontecendo esse tipo de situação. A pessoa ela enfrenta algum tipo de problema, e é até mesmo problema por causa da palavra, por causa do evangelho, né? Algumas coisas começam a acontecer e ela não suporta e acaba cedendo. Então essa é uma situação, a gente pode falar depois também como que as igrejas poderiam evitar isso, esse tipo de circunstância. Então eu queria perguntar pro Wallace aqui se tem como prever, por exemplo, eu estou olhando para um fulano ali e falar, pô, esse aqui parece que vai desviar em breve, né? Pelo comportamento, pelas atitudes, ou é algo que pode acontecer com qualquer um, independente de ser novo convertido ou de ser um homem mais experiente na fé?
Pastor, a gente sabe que tudo que mantém a gente fixo e firme com Jesus Cristo é a palavra. Ele é a palavra, né? É o que deixa a gente fortalecido no reino. Então, assim, eu tenho a tendência a acreditar que quando a pessoa deixa de praticar, de fazer aquilo que Cristo deixou pra gente fazer, a pessoa vai se afastando naturalmente. E assim, aos olhos humanos, pra gente prever quem vai se desviar e quem não vai, eu acho bem difícil, é bem raro isso acontecer, porque tem muitas pessoas que por fora estão bem e de repente do nada ela some sem motivo algum. Um dia ela amanheceu mal e falou, não vou mais entrar dentro da igreja. Então é muito aleatório isso. Realmente não dá para prever. Eu creio que a pessoa que ela está ali mantendo a rotina do cristão, né, que é de jejum, que é de oração, de estar praticando a palavra, a tendência dela é sempre criar mais raiz, né, porque ela começa a entender a palavra de uma maneira mais profunda. Então isso, por consequência, vai gerando, vamos dizer assim, uns frutos, né, dela querer estar firme ali e querer produzir realmente fruto para Cristo, né? E isso é uma maneira natural de acontecer. Quanto mais a pessoa busca, isso aí já foi falado, a tendência é de que ela permaneça, não é de que ela se afaste, né? O contrário é real também, que se a pessoa não pratica, é natural que ela vá sair da presença, né? Sim. Tô dando uma risadinha aqui, o Wallace, porque a Sula Salles pôs assim, hoje eu só vou ouvir. Ri. Deixa Deus usar vocês. Sula, pode falar, não tem problema não, tá? Manda sua mensagem, sua pergunta, seu questionamento. A Cristiana Aparecida entrou também, a Adriana, Deus abençoe sua vida, Adriana. E as outras pessoas eu não estou conseguindo ver aqui, mas glória a Deus, você pode mandar sua pergunta, seu questionamento sobre por que as pessoas se desviam tanto ou abandonam a fé, né? Tem o ex-crente, que era crente, que virou pervertido, depois volta para a igreja, vira... Eu vi até um vídeo na internet essa semana que eu dei risada, não sei se vocês já viram esse vídeo, um rapaz, ele está passando na rua, aí uma vizinha chama ele e fala assim, você já viu, né? Aí a vizinha fala assim, mas senhor, você está indo para a igreja, está indo para a assembleia? Não estou mais na assembleia não, agora estou na presbiteriana. Aí de repente ele passa de novo, ela pergunta, mas e aí, tá indo lá na presbiteriana, tá gostando? Não sou mais presbiteriano, agora eu sou adventista. E tipo assim, ele passa umas 5, 6 vezes na porta da casa dela e indo em igrejas diferentes. E isso é mais comum do que parece, irmãos. Eu já vi casos aí de pessoas que em um ano frequentaram 6 igrejas diferentes. Não pode, não é possível. Né? E pertinho da gente aqui, entendeu? Então vai pulando de galho em galho, tentando encontrar aquilo que a pessoa quer, né? Que ela deseja, e às vezes não vai encontrar. Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? Primeiro o lado da igreja e depois o lado pessoal, né? Que a gente sabe que existem os dois lados da moeda. Mas assim, o que a igreja faz, de repente, que pode fazer com que essa multiplicação de desviados ou de nômades, né, de igreja aconteça? Quais são os comportamentos que a gente já tem visto pelas igrejas, pelos pastores, que influenciam muito nessa questão da pessoa, eu não vou mais na igreja, vou abandonar minha fé, ou eu vou sair daqui e vou para outra igreja porque isso que está acontecendo eu não concordo, se existe isso mesmo, ou se é mais o problema é mais pessoal mesmo, é mais da pessoa. Entendi. Então, para iniciar, eu gostaria de falar que não há nenhum pecado em a pessoa sair da igreja, mudar de igreja, né? Existem problemas. Eu não sou mas existe essa situação que muita gente fala assim, ó, pastor, meu tempo acabou. Tem. Meu tempo era... É um novo ciclo. É um novo ciclo. Meu tempo aqui era 1 mês só, 2 meses, agora eu já tô em outro. É um novo ciclo, né? Que Deus está preparando novas coisas. Você tem os evangeliqueis, né? Para cada situação da vida do cristão, ele tem um evangeliqueis para ser usado, né? Uma desculpa. E assim, a grosso modo, não há nenhum problema. Se alguém falar assim, a pessoa pode sair de uma igreja para outra, pode. Mas quando que, acho que não é nem a pergunta se pode, quando que ela deve, né? Que daí muda a resposta. Poder pode, a gente é livre para andar e tudo, mas ela deve fazer isso, na minha opinião, em apenas pouquíssimos casos. Deu um probleminha ali, fulano, não sei o quê. Resolve o problema,
vai lá conversar. É porque geralmente a pessoa muda de igreja por causa de algum problema que aconteceu. Exato. Ela não vai sair porque está tudo lindo, maravilhoso. Raríssimos casos quando isso acontece, né? Porque quando acontece isso é porque Deus está enviando, né? Para fazer algo diferente. Exatamente. Então, pode acontecer. Poxa, é um problema grave. Poxa, tenta resolver lá. Não resolveu? É coisa que continua, é alguma coisa nesse sentido, assim. Poxa, não vai, eu não posso compactuar com isso, está acontecendo isso, não está legal. Poxa, também se for sair, não sai na briga, não, sai na boa, conversa, expõe os pontos, o que está acontecendo, expõe o seu lado e agradeço a Deus pelo tempo que fiquei aqui, isso aqui, mas o problema é esse, eu com minha família está me retirando por conta disso. Beleza, os portos estão abertos, ninguém ofende ninguém, não sai falando para os outros o que está acontecendo. Mas não seria interessante primeiro ter dar uma oportunidade para que a coisa se resolva? Com certeza, esse é o primeiro passo. Apresentar as circunstâncias, apresentar o problema. Mas na maioria dos casos não é assim que acontece. Às vezes é uma ofensa pessoal, uma coisa sem pé nem cabeça e que a pessoa não está mais satisfeita, mas vamos supor, esse caso específico que a gente está mencionando, há um problema, há uma circunstância que precisa ser resolvida, algo aconteceu. A Bíblia fala para nós, Mateus 16, fala, se tiver uma ofensa contra o seu irmão, você vai até ele e confronta ele para quê? Para restaurar. Se ele se arrepender, você restaurou o seu irmão, você ganhou o seu irmão. Agora, se ele não quiser, aí você volta e chama mais 2. Mas não é mais 2 para vir fofocar, né? Não para vir brigar com o irmão. Até vi um pastor comentando algo, esse texto interessante, que ele fala assim, você vai chamar mais 2, chama pessoas que esse irmão considera. Se o irmão errou, falhou, chama que esse irmão considera. Para que ele venha ouvir de verdade, pessoas que te amam, pessoas que você ama, está ouvindo expondo o seu pecado, expondo a falha. É isso. Se essa pessoa não converteu tudo, aí chama a igreja e expõe tudo. Então existe um processo de resolver problemas dentro da igreja, que as pessoas pulam esse processo e já é 880. Então, só por que ninguém gosta desse caminho? Porque não gosta de enfrentar. As pessoas são boas para falar pelas costas. As pessoas são boas para vir falar qual que é o problema, mas na hora mesmo de, então vamos fazer o seguinte, então, tal dia, né, a gente vai conversar, eu, fulano, você, e a gente vai tratar isso aí. Aí muda a conversa. Aí aquela braveza que a pessoa falou antes pra gente, na hora que põe de frente, aí não é tão assim. Tô falando no aspecto geral da coisa, que acontece mesmo de verdade, até no meio secular isso acontece, porque é da natureza humana caída esse tipo de situação. Isso é importante frisar, Alan, que às vezes as pessoas olham para a igreja e vê assim, não, a igreja é o céu na terra, a igreja é um lugar santo, né? Não tem que haver discussão, briga, não tem esse negócio de um querer uma coisa, outro querer outra, muito pelo contrário, né? Se a gente olhar a igreja há alguns anos atrás, existia o processo de disciplina, existia o processo de expor o pecado em público, existia a situação da pessoa ter que ir lá no altar pedir perdão em público para a igreja por algo de errado que ela fez. E hoje foi banalizando muito, né? As pessoas não fazem mais isso. E aí não querem esse confronto. E hoje eu falo que muitos problemas das igrejas de modo geral hoje, né? A gente não conhece o problema de cada igreja, que a gente não tem esse contato, mas de modo geral, um desses problemas em relação à membresia, a pessoas que saem da igreja, é justamente isso, a falta de disciplina na igreja, perdeu essa prática, porque as igrejas têm medo de processo. Para sair de uma igreja para outra tinha que levar a carta de apresentação, e se não fosse uma carta boa, o outro pastor não aceitava. Pra você ter uma ideia, em serviço é assim. Quando você sai do serviço e vai para o outro, tem lá o currículo lá, eles sempre falam, olha, sai de porta aberta, porque tem muitas empresas que ligam na empresa anterior que a pessoa trabalhou. O funcionário trabalhou aí? Então como é que era o funcionário aqui? Porque ele quer ver se ele vai pegar uma bucha para ir trabalhar ou se vai pegar de fato um bom funcionário. O histórico da pessoa. Ou o cara está buscando ali uma oportunidade nova mesmo, alguma coisa assim. Então essa prática é feita. E o que acontece hoje? Chega uma pessoa com talento na igreja, né? Como você colocou, não importa o histórico dela, vamos pôr para tocar, para cantar, para pregar, para dançar. Exatamente. E aí é um problema. Então, assim, existe essa situação que as igrejas poderiam, de alguma forma, a gente pode falar aí sobre disciplina eclesiástica depois, que é uma prática que está sumida da igreja, as pessoas têm medo, por questões judiciais também, né? Nós vai processar, pessoas comungou da igreja. É porque eu acho assim, né, que as pessoas não entendem muito de lei, também não tem tanto conhecimento assim, mas a igreja ela tem essa liberdade, né?
dentro do estatuto, dentro da lei Exatamente. brasileira, de haver uma punição, né? Uma disciplina Uma dentro disciplina. da... Uhum. E Que é uma punição, mas não é uma punição para derrota, né? Para destruição, mas é para uma, crescimento. é uma correção que a pessoa pode entender dessa forma, mas tem uma página no Instagram que chama Direito Religioso. E o cara lá, ele é bem envolvido nessa área de direito religioso no Brasil inteiro. Dá palestras em igrejas e tudo mais. Tem um material deles lá. E eles comentam a respeito disso aí, né? Onde se as igrejas elas possuem um estatuto. É importante ter um estatuto de documento porque o Estado reconhece isso como o documento da igreja ali, porque toda instituição, e a igreja é uma instituição, ela tem ali os meios que você faz para fazer parte, né? Os requisitos para participar, como qualquer instituição nesse planeta. Existem coisas que você precisa demonstrar ter ali para fazer parte daquela igreja. E na igreja é o quê? É o nascer de novo, né? É o batismo. Então existe sim entre aspas, um ritual de iniciação, né? Por assim dizer. Qualquer instituição tem isso. E existe os meios durante esse processo em que a pessoa está ali, de verificar se a pessoa ela permanece dentro daquilo que se propõe, né? Que a igreja, a Bíblia fala em Gálatas para nós carregarmos os fardos uns dos outros. Não é só quando a pessoa cai ou peca, mas de forma também de forma preventiva, de cuidar, de olhar. E quando a pessoa ela pratica aquilo que não é de acordo com essa instituição, e mais uma vez, né? A igreja é uma instituição. Tem um livro que chama As Chaves do Reino, do Jonathan Lima, muito bom, explica sobre por que a igreja é uma instituição política, aliás. E quando essa pessoa deixa de praticar aquilo, essa instituição chega e fala: olha, você não está de acordo com os moldes, que é o Mateus 16. O irmão está em pecado, você vai lá e vai tentar corrigir ele, você não está de acordo com o pessoal da aliança, você não faz parte da aliança. Tanto que a exclusão da pessoa, Jesus fala, Jesus é Jesus de amor, é paz, é pombinha, é coisa maravilhosa. Jesus fala, expulsa da igreja, trata como publicano e como pecador. E era algo real que acontecia, né, gente? Isso aí era real. Então, eu vi pastores no altar excluindo pessoas da igreja, do corpo de Cristo. Pastor, e olha só para você ver que doideira. E hoje não existe mais isso em lugar nenhum. Uma vez alguém perguntou para mim. Deixa eu só compartilhar um comentário aqui da Célia. Nossa, depois um textão aqui, irmãos. Bem, cooperadora, né? Boa tarde, paz do Senhor Jesus Cristo. Esse problema de afastar, seja de Deus ou da igreja, acontece muitas das vezes por falta de entendimento das duas partes, tanto da igreja quanto do membro. São vários fatores que faz uma pessoa deixar de buscar a Deus e voltar para o mundo. Palavras ao contrário, vindo da direção, e também a falta de um verdadeiro encontro com Deus, que muitas das vezes o calor de achar que está salvo, que conheceu a Jesus, faz a pessoa se enganar quando ainda precisa de libertação. Por isso é necessário buscar mesmo a direção de Deus, libertação, cura espiritual, porque hoje o que mais fez são pastores, obreiros, diáconos desviados da presença de Deus, e podemos dizer que eles não conheciam Jesus verdadeiramente, não porque sabemos que o que mais acontece é a palavra que fere e machuca, vindo da direção da igreja. Por isso é um assunto bem polêmico, e tem aqueles que desviam porque não têm conhecimento e não conheceu Jesus verdadeiramente, não teve o encontro, não sabe o que é o temor a Deus. São os convencidos, não convertidos. Obrigado, viu, Célia, pela participação. Deus te abençoe muito. A Rosana Bernadette também está presente, e a Sula resolveu falar, né? É isso. Sobre a disciplina. É verdade, está faltando isso nas igrejas. Tem pessoas em pecado usando o altar, isso também escandaliza a igreja, onde muitos se afastam porque vê alguém que está em pecado no altar e não tem disciplina, dá a impressão que estão levando a obra de qualquer jeito, mas daí entra em outro assunto. Cada um vai colher aquilo que está fazendo indignamente. Verdade. Muito obrigado, viu, Sula? Viu, Wallace? Quando uma pessoa ela sai de uma igreja, vai para outra, da outra vai para outra, em pouco tempo, né? A gente percebe ali meses, assim, 2, 3 meses, vai pulando de galho em galho. O que ela está buscando? Pastor, eu posso dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, já conversei com o senhor relacionado a isso.
cada pessoa, como o irmão Alan falou, cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar, né? A sua própria maneira de agir. Mas eu vou deixar o meu exemplo e também talvez acaba sendo de serventia para alguém, né? Eu frequentei uma igreja, eu estava afastado, eu frequentei uma igreja durante uns 6 meses e eu gostava da igreja onde eu estava. Só que eu via alguns pontos que eu não concordava. Eu posso deixar claro aqui, não sei se vai fazer tanta vantagem, mas vou deixar para uma outra hora. Não concordava com algumas coisas, mas eu gostava do que era pregado. Era pregada a palavra, mas a atitude da igreja no sentido de evangelismo não tinha tanto. Eu via... Mas você chegou a expor isso para a direção da igreja? Não, porque eu tinha acabado de entrar para a igreja, eu não sentia que eu tinha direito de falar algo. Entendi. Então é aí que eu falo. Se nesse sentido a pessoa não concorda, eu acho que para ela também não é conveniente nem para o pastor e nem para aquela pessoa que está entrando agora chegar e falar. Eu não concordo com isso, né? Porque vai soar esquisito e não vai fazer sentido. Eu acho que você tem que criar uma raiz no lugar primeiro, né, como membro, e aí depois você tem uma atitude de sanidade, né, de maturidade de ir lá e chegar e expor isso. Se a pessoa não estiver de acordo, e aí sim você deve procurar outro canto, porque você não vai moldar. É a instituição que ela já existe há um tempo. Normalmente a igreja ela está funcionando, pode haver casos em que a igreja acabou de abrir e tem algumas coisas para ser acertado, mas há algumas situações em que a igreja já está ali há anos ali, funcionando daquela forma, então fatalmente você não vai conseguir moldar. E aí cabe, eu acho que nesse sentido, a pessoa procurar outro lugar. Então seria assim mais importante a pessoa, por exemplo, ela ir visitando algumas igrejas e vendo qual que se encaixa melhor com o perfil dela, para ela não, de repente, não membrar num local e se decepcionar. Eu acho que é melhor. Mas só que é necessário a pessoa ter a maturidade suficiente para entender que aquilo que ela está fazendo é como se ela fosse um experimento, para ela encontrar a palavra dentro da igreja. Porque, assim... Porque uma igreja ideal a gente não vai encontrar. Não vai. Então, tipo assim... Ela ideal vai no sentido assim, de perfeição, né? Mas eu acho que é onde a palavra é pregada e algumas coisas que Cristo pediu para fazer, aquela igreja normalmente ela vai dar esses frutos. Você vai conseguir perceber isso, né? Eu sempre falo, o que eu mais admiro aqui na igreja é a situação de trabalhar com pessoas realmente excluídas, né? No sentido de estar fazendo visita debaixo da ponte para pregar. Eu acho que isso é necessário. Você não vê tanto em boa parte das igrejas, né? Você vê que normalmente eles selecionam um público específico e acaba esquecendo desse tipo de pessoa. E a gente sabe que Jesus Cristo, ele buscava essas pessoas, né? Então, assim, no meu caso, eu acabei cometendo um erro relacionado a relacionamento, que, assim, eu estava um pouco carente, e isso, no meu ponto de vista, é uma falta de maturidade, estava carente. Conheci uma pessoa de uma outra igreja e a pessoa ela tinha um conhecimento maior do que o meu, né? E eu não tenho problema nenhum em falar isso. E aquele negócio, a gente é levado por paixões assim que não faz sentido. É aquela questão da raiz. Eu não tinha uma raiz tão forte a ponto de eu falar, eu consigo me relacionar com uma outra pessoa numa outra igreja e independente do que vai acontecer, aquilo não vai me afastar da onde eu estou. Porque se der errado, é de Deus. Se der certo, também é de Deus, né? Eu penso assim. E aí o que aconteceu? Eu fui congregar, sair da igreja que eu gostava e eu vi a possibilidade daquilo em algum momento, assim como eu falei no começo ali, de eu evoluir ali dentro, a ponto de eu conseguir falar, pastor, eu acho que isso que acontece aqui não é tão certo, né? Você concorda comigo? A gente consegue conversar com outras pessoas, né? Assim como o irmão Alan falou. Eu não tive esse tempo, eu passei 6 meses lá, talvez lá fosse uma boa oportunidade também, né, de crescer espiritualmente. E aí, enfim, deu tudo errado no outro relacionamento, eu acabei saindo dessa igreja, e por eu estar há pouco tempo também na igreja, pra você ter noção, o relacionamento durou 1 mês. Então, tipo assim, eu tenho 33 anos, não que eu seja um cara completamente maduro depois disso que passou, mas só que eu acumulei experiência nesse sentido. Durou 1 mês o relacionamento, eu saí da igreja onde eu estava, porque eu me sentia bem, e aí ficou ruim para mim. Só que eu já tinha entendido, eu não volto mais para o mundo nesse sentido, porque não há sentido em estar no mundo.
E só que lá dentro dessa igreja eu me sentia um pouco excluído, porque fazia um mês que eu estava nela. Então, tipo assim, como é que ia ficar? A pessoa estava lá, vamos supor, uns 7 anos. Eu estava me sentindo de certa forma excluído, só que assim, nesse sentido eu também não via sentido eu ir cobrar alguém por isso. O que eu pensei? Eu não vou sair da presença, vou procurar algum outro lugar. E assim como o pastor falou, eu ia tentar experimentando uma igreja e outra, até eu encontrar onde eu me sentiria bem. E é por isso que eu falo, eu não me sinto preparado para relacionar hoje. Porque eu quero criar essa raiz maior ali na igreja, entender melhor da palavra de Deus para que esse tipo de coisa não aconteça. É possível da gente prevenir esse tipo de situação. E a gente tem falado muito disso, viu, irmãos? O pessoal que está assistindo aí, ó, toma cuidado com relacionamento amoroso, homem e mulher, mulher e homem, né? Não homem com homem, nem mulher com mulher. Porque isso é um fator determinante para as pessoas desviarem, abandonarem a fé, pessoas que se frustram, né? Emocionalmente, né? No sentimento ali, aquela coisa de se apaixonar, não deu certo. Isso é terrível. Então toma cuidado. Ora, coloca diante de Deus primeiro, para depois você assumir um compromisso sério diante de Deus, porque o negócio é complicado, pesado. Uhum. A Célia colocou assim, né? Sobre a disciplina, está faltando mesmo. É necessário que, para que os membros respeitem a direção da igreja, tem que ter disciplina. Então, como o povo está colocando mais isso aqui, lembrando que a gente está falando sobre essa questão da pessoa desviar, mudar de igreja com muita frequência, o que os pastores deveriam fazer, Alan, para colocar assim uma doutrina bem definida, né, uma liturgia bem definida ali e que tem que ser respeitada e obedecida, e as pessoas que não aceitarem aquilo, amém, para que não vire um negócio, né, igual a Sula colocou aqui, tem pessoa no altar pregando ou cantando que está em pecado, o pessoal sabe e a pessoa continua lá, entendeu? E só fazendo um adendo, uma correção ali, a disciplina ela não tem como objetivo fazer com que o membro respeite a liderança da igreja, né? Não é uma punição para que a pessoa venha entender quem que é o carrasco e quem que é o ditador, quem que exatamente, não é essa intenção. A disciplina ela funciona quando há prática pecaminosa na igreja, e dentre a Bíblia menciona várias, e aí assim para trazer cura, né? Exatamente, para trazer restauração para o irmão que está caído. Não é o irmão que tá fazendo gracinha ali, então disciplina 6 meses, não é isso aí que é a disciplina eclesiástica. Tipo, se chegar um vascaíno dentro da igreja do pastor flamenguista, né? Então, aí mas aí tem que conversar antes de ver se aceita, né, a membresia, ver se dá para conviver os dois. Aí não é fácil, tem que converter de novo, né? Então, só fazendo essa correçãozinha aí para que só que hoje em dia, em muitos lugares funciona a disciplina. É assim, as pessoas têm medo, a liderança tem medo, nossa, vai disciplinar, não pode nem cear, não pode fazer isso aqui, as pessoas ficam com medo. Não é assim que funciona. E é exatamente isso que o senhor falou, né? Como evitar isso? Esse entre e sai de pessoas, transição de pessoas dentro da igreja. A gente acostumou, né, com esse fato de pessoas entrarem e sair, justamente porque é muito fácil entrar e sair, né? Se as igrejas há uma vontade muito grande de trazer as pessoas para dentro. Quando chega alguém, igual o senhor, quando a gente estava falando aqui, se tiver talento ainda e já for crente, que já é meio caminho andado, aí, nossa, vem para cá, meu irmão, vem, rebenta aqui, trabalha com nós junto nessa obra, vê o que você pode fazer aí para colaborar. Os ministérios são esse, e já vai caminhando. Daqui 6 meses, um ano e meio. Às vezes a pessoa nem está preparada, nem está cheia de problema emocional. Exato, exatamente. E aí daqui um ano e meio a bomba estoura. E aí, nossa, o irmão sabia. Aí a culpa é da outra igreja que estragou o irmão. Que estragou o irmão. Então, assim, realmente, poxa, a pessoa chegou na igreja lá, independente de quem seja, né? Primeira vez que está chegando lá, mas eu conheço já de outros lugares, não sei o quê. Estabelecer uma classe de membresia ali, explicar como funciona a igreja, explicar a visão da igreja, explicar como que funciona, inclusive em relação à disciplina. Olha, aqui a gente trabalha assim, se o seu irmão está em pecado, assim, está vivendo assim, a gente vai corrigir, a gente vai, não no sentido de matar, mas de restaurar. E depois de tempos trabalhando e ministrando esse tipo de classe, de membresia, explicando as doutrinas da igreja, o que a gente crê, por que a gente crê assim, é assim que funciona. E aquela pessoa desse tempo, se ela quiser ser membro daquela igreja mesmo ali, depois de todo esse tempo, ela vai ser, não que vai evitar, mas provavelmente
vai dar menos trabalho, vai ter menos problema com esse tipo de situação e vai até o final. E aí, lá na igreja, a gente tem lá não é o estatuto, não, na confissão de fé nossa. Lá depois, no finalzinho, tem a parte da doutrina da igreja, o que nós cremos, tudo mais, o que nós entendemos como dons, somos a igreja assim, essa. Depois, no final, tem a parte do que o membro vai se comprometer com a igreja. Então, tem uma declaraçãozinha lá: eu me comprometo a servir a igreja com meus dons que o Espírito Santo me deu, isso, a contribuir financeiramente com os dízimos e ofertas, a participar dos pequenos grupos, a participar disso, daquilo. Então há ali entre aspas, um dever do membro, porque a impressão que dá quando alguém vai visitar uma igreja é que ele está buscando uma igreja para consumir tudo que a igreja tem. Sim, e as pessoas é assim. E ele esquece que quando ele vai membrar numa igreja, ele tem dons que ele recebeu do Espírito Santo. Ele quer que Deus trabalhe para ele, mas ele não quer trabalhar para Deus, não. Então, e aí Paulo fala assim que o Espírito Santo ele distribui dons de acordo com sua vontade, do jeito que ele quer. E essa pessoa, ela esquece que ela tem dons que ela também vai servir a igreja, que não é uma via de mão única. Eu vim aqui para receber, porque aqui eu saio assim, eu faço assim. Que dia que outra pessoa foi lá e teve a sensação por meio da sua vida, né? Alguém sabe, nossa, aquele irmão lá, ele... Sim, Deus quer usar todos. Exatamente. Então, ali a gente tem entendido isso. Bom, agora vamos fazer aquele ato que todo mundo faz, né? Ir lá na frente. Gente, essa pessoa vai membrar com nós agora aqui, essa família, esse fulano, essa fulana, tá com a gente, vai membrar, vamos orar pela vida dela, vamos receber ela como parte dessa igreja. A partir daí, sim. E outra questão em relação à disciplina, né? Tem feito tudo isso, vai evitar então o pecado na igreja. Não vai evitar o pecado na igreja, mas vai mostrar que é uma igreja séria, vai mostrar que é uma igreja que trabalha de jeito correto, não tem visão de crescimento à custa de tudo, à custa de qualquer coisa ali, qualquer custo. Então, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E olha, você vê 50 membros novos esse ano, é tudo escolhendo o dia do culto para ir, ué. Sim. Não é membro, não tem comunhão com a igreja, participa de festa, participa das festas, churrasco, tá lá. Exatamente. E Malemar vai ali no culto de ceia. Né, então, e aí, isso tratando da disciplina eclesiástica, toda vez que acontece uma disciplina eclesiástica na Bíblia, no Novo Testamento, existe temor no meio da igreja. Então a disciplina, ela, quando acontece lá a mais severa de todos talvez, né? Ananias e Safira, eles mentem lá para Pedro e o valor de uma oferta, aquilo que foi acordado, o dinheiro era deles. O Pedro falou: o dinheiro é seu. Já era tempo da graça. Então, e aí era seu, não precisava fazer isso, vocês estão mentindo para Deus, não para os homens. E aí o Espírito Santo vai lá e apaga eles. E a Bíblia fala assim que houve temor no meio da igreja. Então, não que a gente está falando que tem que matar os irmãos, pelo amor de Deus, viu? Os irmãos dando trabalho, vai lá. Então, mas é aquilo que a gente falou, mudou o comportamento das igrejas, dos pastores, da água para o vinho, né? É isso que você falou, com medo de processo, de justiça, né? De levar para advogado, de levar para juiz. Não tem mais exclusão, não tem mais disciplina, não tem mais exposição de pecado em público. Não tem mais critérios de aceitação das pessoas. Então, assim, ficou muito banalizado, né? A pessoa, ela não tem compromisso com a igreja e ela vai quando quer, faz o que quer. Se ela for confrontada, ela sai. Né? Mas você acha que isso não acaba sendo um filtro que já vem sendo feito já para aqueles que vão herdar o reino do céu? Porque assim, aquelas igrejas que permanecer no caminho correto são elas que vão estar ali, né, junto de Deus ali, né? Então, assim, será que já não é parte disso? Mas eu percebo também, Wallace, que, por exemplo, muitos pastores se tornaram pastores independentes, né? Saíram assim de uma igreja reformada, não presbiteriana ou batista, ou saíram de uma Assembleia de Deus, né? E sem muito conhecimento, sem muita bagagem, sem muita preparação para poder liderar. Não é algo proposital, então, no que você está falando. Não, tipo assim, antigamente, né, para você ser um pastor da Assembleia, ou da Batista, ou da Presbiteriana, tinha todo um critério muito rigoroso. Tinha que fazer ali o curso de teologia, né? Tinha que passar pela bancada examinadora, né, do conselho da igreja. Então era um negócio assim muito criterioso, né? E tinha já as regras estabelecidas pela igreja, na doutrina da igreja a ser respeitada, de
décadas, né? Certo. Hoje não, hoje se você se intitular pastor, você pode abrir uma igreja, né, e ninguém vai te obrigar a fechar a igreja, né? Você pode ter uma porta aberta, pregar o evangelho do seu jeito, fazer a campanha que você quiser ali, e as pessoas vão te seguir, e de repente não tem mais esse critério que tinha antigamente, né? Então essa banalização também dos pastores, da liderança, de abrir igreja de qualquer jeito, de qualquer forma, fez com que as pessoas perdessem um pouco desse respeito, dessa credibilidade pela instituição, né? Verdade. É claro, Deus permite que isso aconteça, né? Sempre vai ter as 5 virgens prudentes, as 5 isso que eu insensatas, né? Isso faz parte. Mas houve uma mudança muito grande, uns 20, 30 anos para cá, qualquer um abre uma igreja e prega ali, faz a obra, e muita gente acaba seguindo, achando que é de Deus, que está dentro do que a palavra ensina, né? Mas a Clarice colocou assim também, a nossa diaconisa, né? Eu acho que várias coisas busca por identificação, insatisfação com a liderança ou doutrina, falta de compromisso, necessidades não são atendidas, experiências negativas ou algo pessoal, como o Wallace falou. Mas é importante lembrar que cada pessoa tem sua própria jornada. A Adriana também, saudade de você, viu, Adriana? Estamos esperando você aqui na igreja, viu? O tempo de Deus não é nosso, tudo tem sua hora, melhor obedecer do que pagar o preço. E o Jean também, né, da banda Água Viva, está aqui conosco dizendo boa tarde, amigos, né? E aí, Jean? Gente, ó, é complicado, né, porque tem o lado da igreja no sentido de, como a gente falou, de pastores mal instruídos, colocando liturgias e doutrinas que de repente não tem nada a ver com o evangelho e pregando algumas heresias, né? E aí acaba, aqui tudo pode, é desse jeito, assado, e aí a pessoa acaba se frustrando, né? Porque não tem uma direção correta ali. Mas tem o lado também das pessoas que são muito, como a gente coloca hoje como mimimi, né? Exato. Como Nutella, né? Porque na minha época lá, gente, era assim, né? O pastor sempre colocava que Deus estava forjando um exército, estava forjando soldados, né? Preparando a gente para uma guerra. E a gente levava pancada direto ali. Era palavra assim de confronto, né? Para expor falta pecado muito mesmo. essa palavra, né? Entendeu? Aí quando a gente tenta trabalhar dessa forma hoje, as pessoas falam, nossa, pastor, está sendo muito duro, muito radical, né? Nossa, isso aí está muito pesado para a gente e tal. Então tem esse outro lado da moeda das pessoas não estarem preparadas para seguir, de repente, um evangelho mais puro, né? A gente estava até falando aqui, lá na igreja, sobre as parábolas de Jesus, né? Tem essa parábola do semeador, tem a parábola das 10 Lá na igreja a gente virgens, está falando também lá. a parábola do rei, né? Que ele diz que... Não, a parábola que Jesus fala sobre o julgamento, né? O juízo final, separando o bode das ovelhas, né? E estudando e meditando nessas palavras, a gente vai percebendo que a porta que nos leva para o céu, ela é mais estreita do que parece. Parece que, de repente, não é só aceitei Jesus, fui batizado, estou salvo. Existe um plano, né, através de Jesus, as palavras dele ali, acessando as condutas e comportamentos, como ir visitar o presidiário lá no presídio, né, ajudar os pobres na comida, na água, hospedar pessoas em casa, ter esse azeite de reserva na botija. O que seria esse óleo que vai queimar quando Jesus voltar? Então é um negócio assim que as pessoas não levam hoje com muita relevância, né? A pessoa fala, nossa, eu já aceitei Jesus, já sou dizimista, já fui batizado, eu tenho meu trabalho, eu cuido da minha esposa, eu lavo roupa, eu cozinho e tá tudo bem, né? E aí quando você começa a mostrar que Jesus ele quer utilizar a sua vida para a continuação, né, do ministério dele aqui sobre essa terra, né, para que almas sejam alcançadas através de você, parece que é uma cobrança muito pesada, né? Que a pessoa olha e fala, nossa, mas eu tenho que trabalhar para Jesus, eu tenho que fazer mais do que dar o dízimo e ter batizado e ter aceitado e estar aqui no domingo à noite adorando, né? Ela só quer pedir, né? Então, mas parece assim que a vida do crente hoje se resumiu a isso, assim, aceitei Jesus, sou dizimista,
estou na igreja no domingo adorando, recebendo uma palavra e amém, já cuido da minha casa, minha família, eu trabalho, pago as minhas contas, é isso, né? Mas aí quando a gente começa a estudar a palavra, a gente vê que não é só isso, né? Jesus deixou a gente aqui para um propósito, para uma missão, para cumprir algo para Ele, e as pessoas às vezes não querem inserir isso, né? Eu aceitei Jesus, fui batizado, pronto, recebi a salvação, para mim já está tudo certo. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque como existem essas igrejas que prometem, né, a prosperidade, promete de repente a cura, a libertação, né, o milagre, as pessoas vão muito mais para aquilo que Deus quer oferecer do que aquilo que Deus quer que as pessoas realizem. Talvez isso seja muito motivo também de muitos abandonarem, né, a fé, porque elas não são instruídas da forma como tem que ser, né, e a pessoa vai para a igreja com a motivação errada. A palavra certa seria essa. A motivação. Qual é a motivação que leva a ir na igreja? Exatamente. Existe uma responsabilidade do cristão depois que ele é salvo, que a consequência dessa salvação é que ele vai produzir frutos, né? Efésios vai falar isso, Efésios 2:8 lá, se vocês são salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas depois fala que essa mesma salvação pela fé, pela graça, mediante a fé, ela vai produzir boas obras. Então, essas boas obras, elas são fruto de uma salvação que já aconteceu, né? Já aconteceu. Ninguém faz boas obras para alcançar a salvação, mas as boas obras, elas são um distintivo ali, elas são um sinal de que aquela pessoa foi salva. E de fato, quando Paulo fala lá em Romanos 10 que se você crer com o seu coração, com a sua boca confessar que Jesus Cristo Jesus Cristo como o Senhor, ou seja, as pessoas elas têm fazem esse trocadilho, troca essas palavras, mas que muda talvez ali um sentido na prática, é que elas querem Jesus somente como Salvador, não como Senhor, que daí se eu falar que Ele é meu Senhor muda tudo. Porque agora, se eu falar que ele vou ter uma autoridade, um domínio sobre a minha vida. Lógico. Eu acho que eu já falei isso aqui antes, mas essa palavra lá no grego Kyrios, lá, que era usado para o imperador romano, né? Que ele era o Senhor, ele era o dominador de tudo, ele governava tudo e tudo mais. E aí agora os cristãos eles falam, não, para nós César não é Senhor não, quem é Senhor é Jesus. Então Paulo escrevendo uma carta aos romanos, ele fala, confessar Jesus como Kyrios. Não é o imperador, é Jesus que é o seu Senhor. E aí muda tudo, porque agora Ele vai governar a sua vida. O que Ele quer de mim? O que Ele quer que eu faça? O que Ele gosta? Né? Porque às vezes a gente pensa que o meu Jesus é o meu Jesus, e aí cada um inventa o seu Jesus. Talvez o erro não estaria aí por parte das lideranças, né? Das igrejas, os pastores, de não explicar bem isso para as pessoas. Porque eu vejo o evangelho muito assim, venha que você vai ser abençoado, venha que o milagre vai acontecer, venha que você vai prosperar. E aí a pessoa ela vem com uma motivação errada. Exatamente. Aí chega lá, é aquele negócio, Deus tem uma palavra para você hoje. Deus tem uma palavra para você. Poxa, tem, mas não é bem assim, né? Tem, mas calma aí. É muito mais sobre o culto que eu vou prestar a Deus do que de repente aquilo que Ele vai oferecer para mim. Porque a reunião dos crentes pressupõe uma reunião de salvos que glorifica a Deus em comunhão. E a partir dali eles aprendem, eles servem uns aos outros e vão para uma missão que é no seu dia a dia, no trabalho, na escola, em contato com o mundo afora. Eles estão ali fazendo missão. Missão não é só pegar um carro e ir lá para a África, ir para qualquer lugar, ou seja, existe atos, glória a Deus por isso, né? Atos evangelísticos também, mas o evangelismo ele acontece também durante a caminhada, durante o caminho. E essa reunião dos crentes para adorar, e como o fim último da reunião dos cristãos é a adoração, não é nenhum outro tipo de... Tudo que a gente faz na igreja, numa reunião, tem como finalidade a adoração ao Senhor. Desde o serviço, alguém que está apontando ali, pegando copinho, arrumando ali o bebedouro, está apontando, senta nesse banco ali. Tudo. Só que as pessoas ficam muito naquela, né, de quando que Deus vai se manifestar? Eu tenho que sentir, eu tenho que ver o reteté. É por causa do egoísmo. Eu tenho que ver o poder de Deus acontecendo aqui para me ver que Deus está aqui. Exatamente. Entendeu? E aí o que acontece? A pessoa ela vai com essa motivação, ela vai com a motivação de sentir Deus curando, libertando e sarando e aquela alegria do Espírito Santo. É que negócio, né? Mas se o
para isso é eu sentir alguma coisa ou receber alguma coisa, vai lá para mesa redonda lá, vai para alguma reunião de alguma coisa assim de que vai lá, que recebe lá. Vai lá na Allan Kardec, você vai ver tudo isso. Vai receber um monte de coisa lá. Então se eu venho com o intuito de adorar a Deus, de glorificar, não importa o que eu sinto, não, eu creio no meu coração que Jesus Cristo me salvou. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo, ele é inocente. Deixar bem claro aqui, Alan, que Deus, ele é Deus, ele pode se manifestar sim, ele opera milagres, sinais, maravilhas, mas essa não pode ser a minha motivação, né? Só, eu vou lá na igreja para ver Deus fazer o milagre, fazer o escarcéu na igreja, lá o povo pular, dançar. Vou lá, Deus, né? Eu vou ir lá e se ele não manifestar, eu não volto mais. Tipo assim, a gente não tem controle sobre Deus. É porque as pessoas elas são motivadas de forma errada, aí elas tendo um termômetro dentro delas, vamos ver se essa igreja é de Deus, quero ver se vai ter o reteté lá, se vai ter a unção, se vai ter o milagre. Hoje o culto foi bom. Hoje o culto foi bom, porque você viu a irmãzinha, ela falou em línguas estranhas, foi batizada na hora, né? Hoje Deus operou. Então, e Deus não manifesta dessa forma, né? Isso não é bíblico, né? A Sula está colocando aqui também, ó, a maioria se esqueceu da parte falsa, né? Nós não vos conformeis com esse mundo, muitos não querem abrir mão de suas próprias vontades. Aí virá o evangelho pesado, onde a pessoa prefere se afastar ou ir para uma igreja mais liberal e esquecem que o caminho até o céu é estreito. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Se pregassem a palavra como se deve, muitos não mudariam tanto de igreja. Glória a Deus por isso, viu? Exatamente. Realmente, né? Mas isso acontece muito, irmãos. É a motivação. Acho que Deus, até o Espírito Santo já trouxe uma palavrinha aqui que é o negócio. Qual é a motivação minha de estar buscando a Deus, de estar indo para uma igreja? Por que eu abandono de repente a fé? Porque eu estou criando expectativas erradas. E quem que está criando essas expectativas erradas dentro de mim? Será que sou eu mesmo ou será que é a liderança? Será que é o que eu estou vendo na internet, aos pastores? É esse que é o problema, né? Porque se eu pegar, aí o Wallace falou a chave da vitória aí, se eu tiver conhecimento bíblico, e vocês podem analisar isso, irmãos, eu já fiz uma análise nesse sentido, a maioria das pessoas que se desviam não tem muito conhecimento bíblico. É um conhecimento assim, Nutella ali, ralo, superficial. Se você sentar para conversar mesmo, fazer algumas perguntas, a pessoa ela se embaraça toda, não sabe onde fica o versículo, o capítulo, a história, o personagem ali. Então, assim, a pessoa às vezes vive anos na igreja. Lembrando, gente, claro que pode acontecer também de pastores, né? Como a gente já viu vários casos, né? Pastores que conhecem a palavra se desviarem, né? Abandonarem a fé, cometer adultério e tal. Mas, assim, eu fiz uma certa pesquisa, né? Desses anos que a gente está aí trabalhando com pessoas, a maioria que se desvia são pessoas que não leem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, assim, de uma forma mais detalhada. E aí elas começam a criar um Deus, né, que elas servem, que elas aprenderam com o pai, com a religião, com a tradição, com os vizinhos, mas não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não ensina daquela forma, né? E ela vem cheia de estereótipos, né, e de conhecimentos que não é do Deus da Bíblia. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim, quem é que cria nas pessoas essa interpretação errada, né? Claro, a gente sabe que existem pessoas que vão ensinar de forma certa e pessoas que vão ensinar de forma errada, mas cabe a mim ter esse discernimento ou realmente a culpa maior é dos pastores, é das lideranças? Quer falar? Não pode falar. Eu acredito que as duas coisas, né? Existe a responsabilidade pessoal do cristão de ele buscar conhecimento, buscar em oração, ter a sua vida devocional, a sua vida de intimidade com Deus, mas Deus também ele levanta pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos para guiar a igreja, né? Efésios capítulo 4, versículo 11. E deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. E nesse sentido, Deus ele levanta homens com habilidades para treinar pessoas para que elas venham atingir a maturidade, né? Fala a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, né? Conhecimento do Filho de Deus. É ali continuação do versículo de Efésios. Então, há sim uma responsabilidade para aqueles que se levantam para ensinar e que não ensinam, e que eles têm como
um propósito, e a palavra que o senhor está usada aí, né? Uma motivação só de arrebanhar pessoas ali, encher o prédio e quando tiver cheio, Deus está no negócio. Mas não é isso, não é isso. No final das contas, Deus não vai julgar o resultado da igreja, mas a obediência, a fidelidade da igreja. Então tem igreja lá em Apocalipse, que é a igreja de Esmirna, igreja fraca, a igreja sem nenhum tipo de reconhecimento pela cidade, não era uma igreja conhecida, não era uma igreja influente na cidade, não era uma igreja, o pastor daquela igreja não falava na reunião de política da cidade. Hoje nós temos privilégios de pastores falar em sessão na Câmara ali, dos vereadores ali, né, convidar e falar. A igreja de Esmirna não. A igreja de Esmirna não tinha esse poder de influência todo. Mas de todas as igrejas, ela é a que recebe uma avaliação diferente de Jesus. Quer ver aqui Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Era uma igreja fraca, era uma igreja pobre, mas aos olhos de Jesus, era uma igreja rica, sem influência nenhuma. E aí Jesus fala para ela: seja fiel até a morte. Então aí você chegou numa situação bem delicada, o Alan, porque as pessoas elas olham o resultado por números, né? Então, aí o que acontece? Quando elas veem uma igreja simples, poucas pessoas, né? Aqui não tem Deus, aqui não tem uma palavra boa, não tem unção, não tem milagre, porque olha a quantidade. Exato, né? Exatamente. Então a Bíblia já comprova que não é assim, por isso que a gente tem que conhecer o Deus da Bíblia, né? Não é por quantidade, mas é qualidade do que está sendo feito. E né? qual que é o parâmetro que Deus está medindo na igreja? Aí essa é a questão. Hoje muitas pessoas vendem cursos de tudo quanto é jeito. Igrejas que vencem, igrejas que prevalecem, igrejas que têm sucesso, pastores com sucesso, pastores bem. Então, mas aqueles parâmetros dessa igreja, desse curso, é o parâmetro que a Bíblia propõe? Porque quando eu olho para a Bíblia eu entendo ali, cara, é a vontade de Deus. É ali a perfeita vontade. Eu ministrei algo sobre isso aqui na igreja, algumas pessoas não entenderam, né? Vão ter igrejas que vão ser pequenas. Exato. Vão ter igrejas que Deus vai levantar ali um líder ali para cuidar de 10 pessoas, de 20. E é aquilo ali que Deus colocou na mão dele para ser feito. Porque hoje a gente vê essas megas, né, essas multinacionais, igrejas aí, e a gente quer ser aquilo, né? As pessoas têm desejo por aquilo, né? E na verdade Deus vai levantar uns para 10, outros para 100, outros para 1000, e nem todos vão ser multinacionais. Eu li em algum lugar, não lembro na onde agora, que esse autor ele fala o seguinte, que as igrejas os pastores, né, que têm igrejas pequenas, eles no dia do juízo eles vão agradecer porque eles puderam cuidar bem melhor dessas ovelhas do que aqueles pastores que tiveram milhões ou milhares de membros nas suas igrejas, mas que ele não consegue prestar conta de nenhuma delas. É cientificamente provado, 15, 16 pessoas no máximo que um líder consegue cuidar, né, discipular, aconselhar, porque ele não vai ter tempo, né, de conseguir entender e estar perto. E às vezes esse parâmetro de sucesso que a gente tem em igreja hoje, igreja de franquia, né? Vai abrindo franqueados em vários lugares ali. Não que a gente não concorde com a implantação de igrejas ou nada disso, mas a gente percebe que há um modelo de franquia em muitas igrejas que perceberam um padrão, né? E na maioria delas, esses pastores eles não conseguem cuidar, eles não conseguem aconselhar. Agora eu vou deixei de ser pastor local. E muitos membros não tem nem contato com o líder. Nada. Né? E eu deixei de ser pastor dele. Às vezes o cara diz, eu deixei de ser pastor local, agora eu sou pastor supervisor. Mas ele não consegue. Vai aumentando, parece bonito falar, mas ele não consegue ter contato ali. Né? Aí gera multidão e não gera discípulo. Né? Não gera discípulo. E aí que está um problema. Então, assim, não gera seguidor de Cristo. Exato. No fim das contas, o que vai ser julgado é a nossa fidelidade, não o resultado. Mas viu, Wallace, uma pessoa que tem 30 anos de idade, já passou por 65 igrejas diferentes. E só não passou por mais igrejas porque na cidade dela acabou as igrejas, ela tem que ir para outra cidade.
Essa pessoa tem salvação ainda ou não? Tem, mas ela tem que enxergar que o problema não tá nas igrejas, né? Tá nela, né? Tá nela o problema, porque a gente sempre... É complicado, a gente quer sempre fazer as nossas vontades, né? É a tal da carne, a gente quer sempre fazer aquilo que vai agradar. E não adianta, se a pessoa, que nem o pastor estava falando, se a pessoa for ler a Bíblia de verdade, ela vai ver que o Deus que ela conhece não é o Deus que está na Bíblia, então isso aí vai confrontar ela. Então, o problema, logicamente, está nela, né? E aí, tipo assim, eu não sei com relação à pessoa, porque cada um alcança maturidade em idade diferente. Tem gente que amadurece com 20 anos, tem gente que vai amadurecer com 50, né? E, cara, eu fico um pouco assim, até com pena, porque a pessoa fica vagando, cara. Ela não encontra o propósito de vida dela real, né? É como aconteceu comigo, a gente tenta buscar um propósito sempre lá fora, tenta sempre encontrar um motivo pelo qual a gente está vivo. E assim, graças a Deus, quem tem a oportunidade de encontrar o propósito na Bíblia, encontrar o propósito em Deus, ela percebe que tudo que está lá fora não faz o mínimo sentido para ela. E aí entra aquilo lá que ontem você estava pregando, relacionado ao tesouro aqui na Terra, né? A gente passa muito tempo querendo acumular as coisas aqui na Terra e achando que aquele é o propósito nosso, mas não é. Às vezes o propósito nosso é ter um parzinho de sandália, uma meia dúzia de roupa ali, e é isso. Mas assim, é lógico que fazendo tudo aquilo que Deus pede na Bíblia, né? Então assim, você não vai alcançar grandes riquezas, né? Mas você vai estar cumprindo aquilo que Deus pede para cumprir, e é isso que é feito. Foi como os senhores aqui acabaram de dizer, relacionado à igreja. Gostei desses senhores aí. A igreja, né? A igreja, vão haver igrejas que vão ter 6 pessoas, e eu acho que e é o que importa para Deus, né? Eu estava conversando com um amigo e ele comentou comigo, eu fiquei pensativo sobre isso, não senti vontade de rebater ele, mas, cara, você vê como é que as pessoas elas estão enganadas, né, sobre essa questão de quantidade. É muito falado, mas ao mesmo tempo as pessoas não entendem que a quantidade não é a qualidade, né? Ele estava conversando comigo, tal igreja vai fechar, tem muito poucas pessoas lá, e o aluguel de lá é muito caro. E aí eu falei, cara, não adianta nada, se o prédio é grande, mas 6 pessoas, se é o caso, recua, fica dentro de uma casa, mas mantém o evangelho sendo pregado, né? E aí ele falou assim, não, por isso que eu falo para você, tem que ter uma campanha grande de ir buscar jovens lá fora. Eu concordo, tem que buscar, mas não adianta você ir buscar e você não conseguir manter. Com certeza. Né? E aí você vai buscar só para manter o valor financeiro para a igreja. O que você está ensinando dentro da igreja? Então, assim, é uma situação muito complicada, que você vê que cristãos antigos, né, dentro da igreja, não têm o conhecimento da Bíblia. E uma coisa importante frisar também, Wallace, né, antigamente, nessas igrejas mais tradicionais, né, as pessoas permaneciam. A pessoa nascia no Evangelho, crescia no Evangelho e morria no Evangelho. Não desviava, não saía da igreja. Porque havia um sistema que estava dando certo ali, que estava funcionando, né, de doutrina, de liturgia, né? Claro que não é 100% garantido, mas eu vi pessoas assim que nasceram no Evangelho e morreram no Evangelho, não desviaram, ficavam a vida inteira dentro da igreja, servindo a Deus, porque existia lá a disciplina, existiam as regras a serem seguidas, né? Era muito mais, como é que eu posso dizer assim, orgânico o negócio, né? Não era de qualquer jeito, igual a gente tem visto, né? O Jean também colocou assim, hoje em dia acho melhor igrejas pequenas, o discipulado é melhor, as igrejas grandes, o distanciamento aumenta e fica um entra e sai sem controle. É verdade. Tá igual ao hospital, né? Tá igual o SUS, né? Entra lá, faz a consulta, recebe o medicamento e vai embora. Pra cá, só volta na próxima doença. Chega lá, né? Quebrou a perna, de pirona, buscopan. Não, tá mal, tá doente, vou lá pra igreja. Né? Recebeu a palavra, retém pra ele, tchau. Tchau e benção, né? Pica a mula, né? Irmãos, queria agradecer o Luan aqui também, ó. Então a gente falou um pouco sobre a questão da disciplina, que é importante, né, de ter umas regras mais radicais de repente, né, para ver cura, para ver restituição daquilo que foi perdido no caráter, né, dos
dos crentes, né, dos novos convertidos, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão assim, ó, a pessoa que se desviou, né, abandonou mesmo, né, ela não mudou de igreja, ela simplesmente saiu porque ela foi ferida, foi magoada, aconteceu algo ali que ela se decepcionou. O que a gente pode falar para ela que seria interessante, né, frisar para que ela não continuasse naquele posicionamento? Porque o posicionamento de distanciar da congregação, do ato de congregar, não é bíblico, né? Porque senão a pessoa vai falar assim, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de estar indo, eu vou servir a Deus do meu jeito aqui, né? Alguns mantêm essa posição e outros até abandonam, falam assim, Deus não é capaz que Deus existe, né? Para manter aquele pastor lá fazendo aquilo lá, né? Então esse Deus que eles pregam não existe. Então o que a gente poderia falar baseado na palavra, né? Para as pessoas que abandonaram a fé mesmo. Uns estão afastados do ato de congregar, mas ainda creem em Deus, e outros que de repente realmente até abdicaram da sua fé, não acreditando mais, se tornaram agnósticos, né? ou até ateu mesmo, porque frequentaram a igreja e se decepcionaram radicalmente, né, com a posição, com o comportamento. O que a gente poderia falar para essas pessoas? Bom, para esse primeiro grupo, né, de pessoas que deixaram de congregar, volte a congregar, né? Não é uma opção. A Bíblia não dá uma opção para a gente de não congregar, né? Às vezes esse tipo de pessoas foram feridas. Em alguns lugares existem alguns feridos que realmente demandam um certo tipo de cuidado, de tratamento, de aconselhamento. Às vezes a gente depende do que aconteceu. Às vezes feridas emocionais profundas, em um caso mais críticos, né, físicas, crimes. Então tudo isso pode ter acontecido. E esse tipo de pessoas precisam ser assistidas, tratadas, discipuladas, cuidadas, para que elas consigam retornar. Não é que elas, E só abrindo parênteses, é importante, agora a gente falou da motivação, de explicar certinho. A igreja é uma instituição que tem CNPJ, né? E que é uma instituição humana, apesar de ser algo espiritual também. Vão acontecer problemas, divergências, atritos, isso faz parte do processo. Então a pessoa já tem que vir sabendo que é um ambiente que vai ser utilizado para adorar, para exaltar, para engrandecer a Deus, mas vão acontecer situações de repente delicadas, e eu tenho que estar preparado para passar por isso sem me perder com essa situação, sem de repente abandonar o barco, né? E como a gente já falou antes, vamos conversar, vamos sentar, vamos tentar pôr aqui tudo em pratos limpos. Isso aqui eu não achei legal, isso aqui pode ser melhorado, mas sempre com um posicionamento assim de o que eu posso fazer para ajudar? Exato. O que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Porque às vezes a pessoa também vem e fala, isso aqui está errado, pastor, conserta isso, senão eu não volto mais. Mas tipo assim, eu estou tentando fazer o melhor que eu posso. Estou tentando ali, tô suando a camisa para tentar fazer o melhor. Aí a pessoa vem, critica, mas não dá nenhuma solução para tentar melhorar. E não se oferece para não se oferece. Então, tudo isso tem que ser a motivação correta, porque senão toda igreja que a pessoa for, ela vai ver coisas que ela não vai gostar e vai se frustrar e vai querer abandonar, né, a fé, abandonar Deus. Exatamente. Então, a esse primeiro grupo eu falaria isso, volte a congregar, né? Tem casos e casos, esses casos extremos são um pouco mais delicados mesmo, então a gente entende quando a pessoa fala, eu não quero voltar tão cedo, porque é traumatizada, é um caso específico que trata de um jeito mais cuidadoso. Agora tem aqueles casos de, como a gente tem falado, né, cristãos que são rebeldes mesmo, cristãos que foram corrigidos em muitos casos e não aceitaram correção, né? Não aceitaram ser corrigidos, ser disciplinados, não aceitaram que a opinião deles não foram ouvidas, né? Não foi ouvida e acha que é o dono da verdade. Ou qualquer outra coisa, ou quis experimentar mesmo um pouquinho do mundo ali, deu uma fraquejada na fé e pisou fora e agora está com medo de voltar, ou com vergonha. Tem isso também, as pessoas querem voltar, mas eu fiz isso, eu acabei caindo, que não sei o que. Não espera sentir no coração, não sentir de Deus tocou, não, já tá escrito lá já, não deixem de congregar. Hebreus 10, 25 fala pra gente não deixar de congregar, ainda mais que se aproxima aquele dia. Então há uma ordem bíblica pra gente congregar. A reunião dos santos, ela é o ajuntamento dos crentes,
ela é o povo de Deus que se reúne para glorificar a Deus. E nessa reunião a gente serve, repetindo aqui, a gente serve uns aos outros com os dons que o próprio Deus distribuiu por meio do Espírito Santo. Então, assim, não é uma opção congregar ou não, né? Mas eu vou, de 15 dias eu vou domingo, vou lá, participo, mas eu vou na ceia. Não é isso aí não é bíblico, isso aí a igreja não é um... E lembrar disso também que você está falando, tem pessoas que estão desviadas dentro da igreja. Exato, tem um monte, porque daí faz a igreja um shopping, né? Faz a igreja e muitas lideranças têm investido para disputar com o shopping da cidade, né? Talvez aqui na cidade, aqui não dá ter um shopping aqui no meio, mas disputar. Aliás, no shopping aqui tem uma camisa do Flamengo do Zico, com aquele pano original, viu, Claudinei? Só que é R$200 a camisa do Zico original, tá lá no shopping lá, tá? E é aquele pano mesmo dos anos 80 lá. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, isso aí não é congregar. Isso aí a igreja não vem para disputar com o shopping, com o cinema, nem nada. A igreja é a igreja. Ela vem quer arrebentar o inferno. Então, assim, voltem a congregar. Procure uma igreja. A cura para uma igreja que é chamada na igreja tóxica ou doente não é uma não igreja, a ausência de igreja. Não, é uma igreja saudável. Porque Jesus, né, no caso João, né, fala em Apocalipse, todos eram igrejas. Né? Todos eram igrejas. Todas tinham alguma coisa errada ali. A única que não tinha era Filadélfia e Esmirna, né? As duas. Mas as outras tá tudo despencando. Mas Jesus chama de igreja. E ele estava lá no meio. Então, assim, a solução para a igreja doente não é não ir à igreja, é buscar uma igreja saudável. E uma igreja saudável não é aquela que não tem problema. É uma igreja que ela tem os meios para se resolver os problemas dentro dela. E esses meios são atuantes. Isso é importante. Então existem igrejas que têm problemas e existem igrejas que e o problema vai continuando e vai sendo corrigido à medida que convém. E tem igrejas que têm problemas, mas que têm uns mecanismos para se resolver esse problema. Então, busca essa igreja, né? Então, volte a congregar, não espera não dá bobeira não. E o segundo grupo, vou deixar para o Wallace falar. Amém. O grupo das pessoas que perderam a fé, né? Perderam a fé, né? Não querem mais seguir a Deus, acho que Deus não existe, porque não é impossível ter uma igreja com um pastor que peca daquele jeito e continuar de pé. Né? Na verdade, a pessoa não perdeu a fé em Deus, né? Porque, na verdade, ela nunca criou em Deus, né? Não conheceu Deus de verdade. Então, não tem como... Eu acredito que uma vez você conheça Deus, você nunca mais esquece dele, não tem como. E assim, eu tava pensando aqui, o pessoal fala muito, uma frase que o pessoal usa muito aí no mundo, né? E às vezes a gente também, de uma forma errônea, fala também que... Eu não falo mais, mas conheço gente que fala... que quanto mais conhece as pessoas, mais elas amam os animais. Eu penso que isso aí é uma coisa de agora, né, cara? Se for parar pra você ver. Porque a maturidade, ela tá onde? Não é de você correr dos problemas, né? É de você encarar os problemas de frente, tentar resolver. Quanto mais você conhecer as pessoas, mais você vai ver defeitos. Mais você vai ver, quanto mais próximo. Dentro de casa a gente vê esse tipo de situação, tem dia que a gente acaba tendo atrito dentro de casa. Então, assim, eu vou me revoltar e vou sair fora? Ou vou ficar e vou tentar entender a situação e tentar resolver. Então eu acho que é uma melhoria que a gente acaba passando quando a gente está convivendo em comunhão com os irmãos, né? E eu acho que é isso que Deus espera da gente, por isso que Ele chamou para ficar como igreja. Porque assim um vai melhorando o outro, é como o pastor sempre fala, e eu gosto de ouvir isso, que eu vou demonstrar algo para uma pessoa que ela não tem, e ela vai me demonstrar algo que ela tem, assim, no sentido de melhoria mesmo, um vai complementando o outro. Então, sim, é isso que forma, né, uma boa igreja. Pessoas perfeitas não vão existir, né? Vão existir pessoas que vão estar buscando a melhoria, né, contínua, né, todos os dias ali. Então, eu acho que é importante a pessoa olhar dessa forma. Vai ser impossível ela conviver em qualquer ambiente, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja, com pessoas perfeitas. E quando ela faz isso, assumindo, eu saí porque aconteceu isso comigo, ela está assumindo que ela é perfeita, então, né? Então, eu acho que é importante a pessoa se reavaliar e tentar buscar uma igreja que ela tenha esse entendimento de que vai encontrar problemas, vai encontrar pessoas com defeitos, mas que é possível melhorar. E lembrar também, Wallace, que toda igreja vai ter o joio
Vai ter o trigo, vai ter o bode, vai ter a ovelha, vai ter aquela pessoa que está no propósito, aquela que não está, pessoas que de repente estão ainda em fase de libertação, de cura, né? Tem os médicos, tem os enfermeiros e tem os pacientes dentro da igreja. Só não é correto, né, a pessoa que ainda tem problemas, sejam eles espirituais, emocionais, estar no altar, de repente instruindo e capacitando outras pessoas, porque aí vai dar problema para todo mundo, né? Mas assim, toda a igreja vai ter pessoas ali despreparadas mesmo, que estão buscando ainda. E aí a gente tem que ter essa motivação correta, né? Por que eu estou indo? Não é só para receber, não é só para ver o milagre acontecer, o reteté, mas é eu ter a oportunidade de ser utilizado também por Deus para cuidar de alguém, e para adorar, para exaltar, para glorificar o Senhor. Então, quando a motivação é correta, a gente consegue entender melhor as coisas, né? Porque realmente, assim, igreja perfeita não vai existir, e vão haver pessoas, de repente, dentro da igreja que vão nos ferir, por causa da ferida que ela tem. Né? O comportamento, a conduta, a forma como ela fala, o que fala, como fala, às vezes a gente vai olhar e falar, pô, mas esse cara não é crente, né? Não é possível, e está aqui no meio aqui, como é que o pastor não vê isso, né? Então isso tudo vai existir, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de entender, não, peraí, essa pessoa que está vindo, ela está vindo, não foi ainda liberta, não foi curada, por isso desse comportamento, por isso dessa conduta. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para ajudar ela de uma forma que não vá magoá-la, né? Mas tentar ajudá-la a melhorar algumas palavras, alguns entendimentos, porque se a gente for a ferro e fogo, a gente não consegue parar em lugar nenhum. Você vai estar assumindo, como eu falei, vai estar assumindo que você é perfeito. Então, logicamente, eu acredito que quem é perfeito não vai querer buscar o reino de Deus, porque ela já se considera assim. Então, mas também sobre humildade, né? A pessoa ter esse entendimento que todo mundo passa por melhoria, né? Tá passando por melhoria. E então permanecer fora, assim, eu acho que é um tiro no próprio pé, porque a pessoa vai ficar sempre angustiada, sempre buscando algo, porque eu acredito que de forma natural o ser humano quer pertencer a alguma coisa, né? Então, às vezes, ela acaba num desses afastamentos da igreja, conhecendo uma doutrina aí, nada a ver, uma religião nada a ver, que vai agradar ela, né? A parte da carne, e a salvação dela pode estar sendo colocada em risco. Então, é importante a pessoa mudar algumas ideias na cabeça dela com relação à perfeição, né? Bem, irmãos, nós estamos indo aqui para o final disto, falando sobre a questão das pessoas que se desviam ou mudam de igreja com muita frequência, né? E eu queria que os irmãos agora colocassem um resuminho do que foi falado e um conselho para as pessoas. E eu queria que você colocasse por quantas igrejas você já passou. Não vai pôr, né? Não vai pôr, né? Se for mais de 10, irmãos, vocês estão perdidos. Mais de 10? Olha, eu sei bem. Se já chegou no 10, eu acho que já... Jesus. Tô brincando, irmãos, tá? Mas assim, toma cuidado com isso, né? Porque hoje banalizou muito. As pessoas saem de uma porta, já entram na outra, nem sabem o que é pregado, o que é ensinado, qual que é a doutrina, a liturgia da igreja, né? E se for para me aconselhar vocês qual igreja vocês devem frequentar, se tornarem membros ali, é a igreja que fica mais perto da Bíblia, né? Não da sua casa. Você pode andar vários quilômetros aí para ir para a igreja, mas vai para uma igreja que prega a palavra. Amém? Então eu gostaria que o Alan falasse um pouquinho sobre o assunto, um resuminho. Amém? Amém. Esse assunto é um assunto importante. A gente falou aqui sobre várias coisas, né? Mas se eu fosse fechar tudo e resumir, firme onde vocês estão, né? Independente do problema das igrejas que vocês estão, a Bíblia ela nos orienta a fazer uma coisa que hoje em dia tem perdido seu valor, que é a aliança. A aliança perdeu o valor hoje. Você pode ver ali o casamento, os relacionamentos, aquilo já perdeu, já não tem mais o mesmo sentido. E quando a gente olha para a palavra de Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele faz uma aliança com o seu povo, e nós, uns com os outros, também estamos servindo uns aos outros em aliança. Só que quando isso não é tratado da maneira correta, aí acontecem essas coisas.
acontece essa questão de sair da igreja, acontece essa questão de pessoas mesmo dentro da igreja, mas que ficam causando inferninho na igreja. E tem isso também, né, Alan? Por exemplo, assim, o pastor, né, da igreja, como já aconteceu várias vezes comigo, ele fica contando com você, né? No sentido assim, foi feita uma aliança ali, eu tenho aquele irmão, aquela irmã que tem aquele compromisso comigo, né, de estar ajudando, auxiliando naquela tarefa, e de repente o irmão chega e fala assim: pastor, não vem mais, não quero mais, e abandona, né? E aí você fica meio, às vezes até sem chão, né? Porque você fala, pô, mas eu estava contando. Gerou uma expectativa ali, né? Gerou uma expectativa, porque gera, né? Por mais que a gente seja espiritual, a gente também é natural, e a gente cria ali um vínculo de amizade, de carinho, né, pela pessoa, e quando a pessoa fala que não quer mais, a gente fala, e agora? Exato. Né? E assim, o corpo de Cristo, ele é universal, né? Então todas as igrejas, quer dizer, dentro dos parâmetros bíblicos que a gente entende, que tem ali a doutrina, a confissão, e uma igreja só. Exatamente, é uma igreja só, é um corpo de Cristo só. Entretanto, as pessoas, a gente não consegue servir o corpo de Cristo universal. É por uma razão simples e objetiva e lógica, assim, por questão de limitação física. Então, assim, a gente pode, de repente, as igrejas mais antigas falam, cooperar com outra igreja, pode, né? Uns tempos atrás, eu fui tocar num culto de Círculo das Irmãs, de oração, lá na igreja de um pastor muito amigo nosso, pastor Edson. O pastor da antiga igreja que eu estava liberou. O pastor, vai lá. 3 dias de congresso. Sexta, sábado, não sei, acho que domingo eu fui, não lembro. Então, e acabou. Pontuou, avisou, comunicou, voltei, tá tudo certo. Outros irmãos vieram, igual na igreja que eu pertenço hoje, 2 anos lá. Tem isso, a gente vai, serve com os irmãos de outra igreja, outros irmãos da igreja vêm, serve com a gente, prega lá, há uma cooperação, mas cada um sabe aonde Deus chamou a gente para servir. Sim. Então, assim, a gente não confunde as coisas. Você falou do corpo de Cristo, isso aqui é importante também. Às vezes você é braço, mas você está querendo ser perna. Exato. Né? Às vezes você é mão, você está querendo ser pescoço, né? Então tem que achar ali o seu... Não, mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas geralmente usam assim, não, mas o reino de Deus não é... Aqui tá bom, o reino de Deus realmente vai para além das nossas denominações. Só que a gente não consegue servir o reino de Deus inteiro, não. Deus chamou a gente serve o reino de Deus na nossa igreja local, específico, nos trabalhos da nossa igreja. Vez ou outra a gente pode sim, cooperar com outras igrejas, trabalhar com as igrejas. Isso é saudável, né? Quebrar essa barreira. E outra coisa também, Alan, assim, que eu tenho como entendimento, eu creio que Deus envia. Eu creio que já vi isso acontecer. A pessoa está muito bem num ministério, numa igreja, e de repente Deus colocar no coração dela ardentemente dela fazer um outro trabalho diferente daquilo que estava sendo feito. Acontece. Entendeu? Só que a maioria das pessoas entram naquilo que a gente falou, chegou o meu tempo. Mas por que chegou o tempo? Porque brigou, porque teve uma confusão, teve um problema que não foi resolvido. Não quer olhar no olho, né? Então, assim, guarda isso no seu coração, igreja, né? O pessoal que está assistindo aí, Deus, se Ele quiser te enviar para algum lugar, Ele vai te enviar. Não vai ter quem segure, né? A não ser que você não queira ir, né? Porque Ele não vai te obrigar também a fazer uma coisa que você não queira. Mas 99,9% das vezes que a gente muda de uma igreja para outra é porque teve algum problema que não foi resolvido. Aí você leva o problema para outro pastor, né? Lá na outra igreja tive problema com a irmã. Aí na próxima igreja você vai ter problema com a outra irmã. Tinha a Maria naquela igreja lá, vai ter a Joana na outra igreja que você vai brigar com ela também. Então é isso que acontece, infelizmente. Exatamente. E aí Deus chamou a gente para servir na nossa igreja local. Quando fala ali do Mateus 16, quando Jesus fala, né, chama 2, se não resolveu, chama a igreja. Jesus está pensando em igreja local ali. Ele não está pensando em igreja universal, porque você não consegue chamar a igreja do mundo inteiro. Ele chama a igreja para resolver o problema ali. O universal do reino de Deus faz parte. Não, isso aí não é igreja, né? Sinagoga de Satanás. Ai, Jesus. Então, e nesse sentido. Por outro lado, a igreja, nós como igreja precisamos entender melhor essa questão da membresia, da disciplina, né? Aceitar as pessoas a fazer parte das nossas igrejas, ter critérios para isso, e acho que isso aí evitaria também alguns problemas aí. Amém. Então, resumindo é isso. Posso só indicar uns livros para os irmãos aqui? Amém, pode. Procurar ler Igreja, o Evangelho Visível, do Mark Dever. Mark Dever é um pastor norte-americano, e ele tem um ministério que chama Ministério 9 Marcas.
E 9 marcas, tem um livro muito conhecido que chama 9 marcas de uma igreja saudável. E tem um livro e o ministério do cara é isso aí. Então ele trabalha nesses aspectos de o que é uma igreja saudável. Porque às vezes as pessoas pensam que não, vou fazer uma igreja que ninguém fez, ninguém viu ainda. Então Jesus já... Hã? Então existem marcas que demonstram uma igreja saudável. Então esse livro, a Igreja Evangelho Visível, 9 marcas de uma igreja saudável, As Chaves do Reino, Jonathan Lima. Então vai lá, busca lá, quem quiser saber vai ler o que é uma igreja saudável. Amém. O Wallace, né? Fala pra gente aí o que você entendeu do tema, que pode ser compartilhado, né, com as pessoas. Isso aí é bastante discutido, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e assim, a gente chega à conclusão que ficar fora, né, e ter esse incômodo grande de estar querendo rodar em várias igrejas não é saudável para a própria pessoa, né? Então que a pessoa tenha esse entendimento de querer permanecer no local sem não querendo assumir a responsabilidade de tipo, se ela tiver algum problema dela ou se ela vê algum problema com a outra pessoa, que ela tente resolver isso, né, da melhor maneira, porque faz parte, a gente não consegue fugir das responsabilidades. Então, tipo assim, problema a gente vai ter em qualquer lugar que a gente tem esse entendimento de humildade também, de querer consertar, né, não destruir, porque muitas vezes a gente, numa situação dessa, a gente acaba implodindo a igreja, né, dependendo da situação, porque assim, a gente, de uma maneira egoísta, vai e leva, por exemplo, uma fofoca que pode derrubar a igreja. E isso, nesse sentido, a pessoa vai sair e vai arrastar um monte de gente junto com ela, né? Então ela tem que ter esse entendimento de que conviver em comunhão é conviver de forma saudável, né? Procurar ser saudável, né? Então, assim, hoje eu estou tendo, graças a Deus, esse entendimento de que quanto mais é feita a leitura da palavra, quanto mais você escuta boas referências com relação à palavra, mais você vai tendo esse entendimento, e aí que você vai quebrando aquilo que você tinha no mundo eu posso, eu faço, né, eu quero. A Bíblia vai te mostrando que não é bem assim, que é outro caminho, né, a ser seguido. Então que o pessoal tem esse entendimento, de uma maneira bem simples que eu passo isso, não tenho tanto um conhecimento muito amplo, mas o meu entendimento no sentido de viver em comunhão é esse, né? Não vão existir pessoas perfeitas, assim como não vão existir dentro da sua própria casa. Então permaneça de uma maneira consciente dentro da igreja, né? De que você também precisa passar por melhoria, aceite isso, que é necessário passar por melhoria, e assim você vai criar uma raiz no lugar onde você está, vai poder servir, vai poder, de uma maneira bem clara, assim como os irmãos deixaram, que você vai poder usar os seus dons, né, que Deus derrama sobre a sua vida, dentro do reino. Então, como o irmão Alan falou, não no reino universal, né, mas no reino onde você está ali. E é isso, que os irmãos tenham esse entendimento em nome de Jesus. Amém, amados. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast da segunda-feira. O tema foi muito bom, né, fluiu bastante. Então guarda isso no seu coração, não deixe de congregar, não se decepcione por coisas pequenas, né? Não deixe de frequentar a congregação, de estar debaixo de uma liderança, né, de comunhão com a igreja, por causa de problemas que são solucionáveis. Como foi falado aqui, se for um problema muito sério, muito grave, irmãos, né, ora, né, coloca diante de Deus, Deus mostrar para você de estar saindo desse local e ir para um outro, amém. Mas não tome decisões precipitadas de qualquer jeito, de qualquer forma. E os líderes, né, pastores, como é o meu caso aqui, que venham se capacitar sempre mais, ainda mais, para poder tratar, né, com problemas, com adversidades, com atritos, da melhor maneira possível, dentro da palavra, para que não cause feridas, né, mágoas, e a gente possa viver uma igreja saudável sobre essa terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Amém. Então, segunda-feira a gente está de volta em nome de Jesus. Deus abençoe o Claudinei. Claudinei que deu uma viajadinha aí, né, Claudinei? Estava ouvindo o áudio do fone, né? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E segunda-feira que vem a gente está de volta em nome de Jesus. Amém? Amém.